A Deus o que é de Deus. Você reconhece esta frase? É claro que sim. Só que é mais comum ouvirmos a primeira parte dela: a César o que é de César. E que a maioria das pessoas prefere omitir a segunda parte, porque é comprometedora. É certo que damos a César o que é de César, mas e a de Deus? Os judeus tentam pegar Jesus em algumas palavras para terem de que o acusar. Primeiro, vêm os religiosos e legalistas fariseus, junto com os herodianos, mais políticos, que paparicam o rei Herodes. Lembre-se de que Herodes e outros reis que passaram por Jerusalém durante o domínio romano era fantoche de Roma. Depois de tentarem bajular Jesus, dizendo que ele era isso e aquilo, eles perguntaram: é certo pagar impostos a César? Imediatamente Jesus os chama de hipócritas por testá-lo. Se ele respondesse que era certo, eles o acusariam de traidor e inimigo dos judeus. Se dissesse o contrário, seria acusado de subversivo e inimigo dos romanos. Jesus pede uma moeda usada para pagar o imposto a César e pergunta: de quem é a efígie e a inscrição na moeda de César? Responderam: então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles saem dali admirado, sem resposta. Jesus tem sempre uma resposta para tudo, mas pode não ser aquele que esperamos, como aqueles fariseus e herodianos. Tentamos prendê-lo dentro dos nossos próprios limites. Tentamos contratá-lo, sempre visando nossos próprios interesses. Levamos no bolso uma moeda de 3 faces: eu, César e Deus. Nesta ordem, ao crer em Jesus, você abre mão de sua própria vontade, aquele que levava você cada vez mais longe de Deus. Não que ao se converter você perca a vontade própria, ela continuará querendo botar as asinhas de fora. De vez em quando acabará assumindo o controle, só para você se arrepender depois. Com o tempo, você descobre que a comunhão com Deus é o que transforma a sua vida. E não há coisa melhor do que viver fazendo a vontade dele e não a sua própria ou a de César. Não que você precise mais obedecer ao governo e às autoridades, ou fique isento de impostos. Você ainda precisa dar a César o que é de César, mas sem deixar de dar a Deus o que é de Deus. E ele merece a melhor parte, pois tudo o que você é e tem veio dele. Quer saber como ele às vezes se sente? Experimente dar um chocolate ao seu filho e depois pedir um pedacinho. Se o seu filho negar, você saberá como Deus se sente quando você não compartilha com ele
tudo o que recebeu. Os fariseus e herodianos não queriam dar a Jesus coisa alguma, nem mesmo o reconhecimento que lhe era devido. Davam a César o que era de César, mas não a Deus o que era de Deus. Nos próximos 3 minutos, será a vez dos saduceus tentarem pegá-lo em alguma palavra.